Boa noite, Elias. Separado por pouco mais de 2 anos, os eventos de invasão do Congresso dos Estados Unidos, lá chamado de Capitólio, e a invasão da Praça dos Três Poderes em Brasília, é possível que a gente veja semelhança entre os eventos. Primeiro, quase que óbvio, ambos os ditos manifestantes, porém criminosos, se consideram patriotas e acusam todo o resto do povo dos respectivos países de serem traidores da pátria, como se fossem todos conspiradores a favor de a implementação de um autoritarismo, quando na verdade eles mesmos que desejam esse tipo de postura política, contestando o sistema eleitoral, a lisura do processo eleitoral, a independência dos poderes responsáveis pela realização dos pleitos. Outro fator semelhante é que eles também argumentam que são fervorosos defensores da liberdade, sem reconhecer, porém, que as liberdades não são absolutas e elas se extinguem, elas não existem se forem para realizar violação de direito de outras pessoas. Um outro elemento em comum que a gente pode identificar é uma coordenação via mídia digital, já que boa parte dessas pessoas que se aglutinaram e realizaram os atos de violência, não só contra o patrimônio, mas contra as autoridades que estavam ali para garantir a ordem pública, garantir que crimes não fossem praticados, mobilizaram e se organizaram via a mídia digital, Telegram, WhatsApp, Twitter e outras tantas plataformas, sendo que inclusive consideram esses os únicos e legítimos meios de obtenção de informação, acusando a mídia tradicional, jornalistas como um todo, de também serem conspiradores. Eles têm ainda um núcleo ideológico quase que coordenado por aqueles que seguem ou são da equipe do americano chamado Steve Bannon. No Brasil também houve essa proximidade muito próxima do clã Bolsonaro com o Steve Bannon. Mas é importante também a gente destacar algumas diferenças. No caso dos Estados Unidos, a invasão aconteceu num congresso em funcionamento. O objetivo era impedir que o resultado das eleições fosse proclamado como sendo definitivo e, com isso, impedir o que seria equivalente no Brasil à chamada diplomação. Lá nos Estados Unidos, essa é a responsabilidade das duas casas, realizando conjunto Câmara e Senado dos Estados Unidos. Enquanto no Brasil, as ocorrências e violências começaram, pelo menos, a ocorrer num domingo, dia que não é considerado útil, que não tem muitas atividades na Praça dos Três Poderes, já que é considerado um dia típico reservado a assuntos de vínculo religioso ou familiar, dia de descanso como um todo. Mas no Brasil estavam agendadas ocorrências entre domingo e quarta-feira próxima ainda a acontecer. Óbvio, também houve essa outra diferença, que nos Estados Unidos o ataque ficou restrito e específico à sede do Poder Legislativo, enquanto no Brasil ocorreu no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, e lá se tentava capturar, repreender, fazer pressão sobre o vice-presidente da República e congressistas, e no Brasil, ao que tudo indica, demonstração de força e capacidade de tomar o governo, ocupar a Praça dos Três Poderes, a sede dos Três Poderes, ao ponto de que as Forças Armadas se mobilizariam e afastariam as autoridades devidamente constituídas. Uma outra diferença importante é que se percebeu, no caso dos Estados Unidos, uma coordenação muito séria entre as forças de segurança pública do Distrito de Colômbia, o Distrito Federal de lá, e dos estados vizinhos, para reforçar com muita velocidade as forças de segurança do Capitólio. Enquanto no Brasil, a autonomia do Distrito Federal deu a ele total independência de agir sem a possibilidade de convocar forças de outros estados. Quando muito, já estava autorizado o emprego da Guarda Nacional,
que estava ali já de prontidão caso o governador do Distrito Federal assim requisitasse. Mas há muitas imagens também de conivência de parte dos setores, seja da Polícia Militar do Distrito Federal, seja de agentes da Guarda da Presidência da República, que ficaram na sede do Palácio vendo tudo acontecer, algumas imagens inclusive de coronel do Exército tentando intimidar e impedir o funcionamento das polícias, e só depois de muito estrago que houve mobilização da tropa de choque e demorou muitas horas para restabelecer a ordem.